Em todas as revelações que vos aguardam, não há nenhuma tão fundamental como a revelação de Jesus Cristo. Ele não pode ser conhecido externamente, mas deve revelar-se interiormente. Esta experiência será sua quando seus olhos imortais forem abertos para dentro, para a eternidade, o mundo do pensamento. Aquele que desperta em você é o Senhor Jesus Cristo, mas ele não é visto pelos olhos mortais. Como indivíduo, o mundo conhece você pelos seus registros. Eles sabem sua data de nascimento, seus pais, seus irmãos e irmãs. Seus amigos conhecem suas fraquezas e limitações, mas ninguém poderá conhecer o ser que desperta dentro de você até que a revelação seja deles. Esta noite tentarei mostrar-lhe o Senhor Jesus Cristo, pois ele é a sua verdadeira identidade. A sua afirmação mais fantástica. Eu sou a luz do mundo não foi reivindicada por um pequeno indivíduo, mas pelo ser universal que é a vida de cada criança nascida de mulher. A mente mortal, incapaz de compreender esta afirmação, interrogou-o, pedindo-lhe que lhes contasse quem ele realmente era e ele respondeu: mesmo o que eu te contei desde o início. O começo do quê? O ano 1 depois de Cristo? Não. Antes que o mundo existisse, você e eu fomos informados de que desceríamos e experimentaríamos a morte. Depois voltaríamos, fortalecidos pelas nossas experiências. Conhecendo a mim e ao meu início mortal de apenas alguns anos, você pode questionar minhas palavras, mas não estou falando de um ser físico. O Senhor Jesus Cristo revelou-se em mim, mas permaneço aqui neste corpo de carne até que o cordão de prata seja rompido. Só então poderei retornar ao mundo que era meu antes que o mundo existisse e receber toda a glória que me foi prometida quando concordei em entrar e experimentar a morte. Quem é esse ser que eu sei que sou? O Senhor Jesus Cristo, do qual todos somos um. Agora, somos informados. Você nasceu de novo através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui vemos que nosso nascimento está condicionado à ressurreição de Jesus Cristo. Você pode pensar que isso aconteceu há 2000 anos, mas João nos diz em seu Apocalipse que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Não pense nisso em termos de tempo, mas sim em ordem de acontecimentos, pois estamos lidando com um mistério. Existe apenas uma testemunha fiel que se declara o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa testemunha é Jesus Cristo, aquele que saiu do Pai e veio ao mundo para se enterrar em cada filho nascido de mulher. Ele está em você agora mesmo, identificando-se como você. E quando ele acorda, em você, o primeiro ato dele é ressuscitar dos mortos. Isto é seguido pelo seu nascimento de cima. Quando a história de Cristo desperta em você, você não é melhor do que aquele que despertará amanhã, pois você não o precede, pois sua história não se passa no tempo. Estou falando da ordem dos acontecimentos. Ouça com atenção as palavras. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Existem dois eventos que acontecem aqui simultaneamente. Nascemos de novo através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo deve primeiro despertar em você e depois ressuscitar do sonho em que morreu antes que ele, como você, possa nascer do alto. Cristo está em você. Ele não é um ser que viveu há 2000 anos, foi crucificado numa cruz de madeira e ressuscitou dos mortos para a sua salvação. O Cristo está enterrado em você individualmente. Esta é a era do despertar e todos irão despertar. Não importa o que um homem, ou mulher, tenha feito aqui, ele está perdoado, porque Deus desempenhou o papel e todas as coisas estão caminhando para o cumprimento de um fim predeterminado. Somos informados no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e ressuscitaremos dentre os mortos. No final da sua longa, longa jornada, vocês serão transformados, individualmente.
Sei que isso é verdade por experiência própria. Você é tão único que só você ouve a trombeta que o faz despertar e o traz de volta ao ser infinito que você realmente é, para desempenhar o seu papel distinto, pois ninguém pode ocupar o seu lugar. Todos nós, não apenas alguns, mas todos, seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, pois a trombeta soará e despertaremos e ressuscitaremos dos mortos. O que é o trompete? A palavra significa uma vibração, e posso dizer que é a vibração mais incomum que você já sentiu. Eu ouvi inúmeras vibrações, como você. Um concerto é uma série de vibrações sincronizadas em harmonia. O piano, o violino, o violoncelo, todos são vibrações, mas a trombeta a qual Paulo se refere é uma vibração peculiar que está centrada na cabeça e não pode ser interrompida. Quando a vibração ocorreu em mim, continuou até que acordei e me encontrei em meu crânio. Há quanto tempo eu estava lá eu não sei. Vou concordar com Blake, mas não sei por experiência própria. Só sei que uma vibração peculiar me acordou. Isto foi seguido pelo meu nascimento de cima. E levou apenas um momento para a trombeta soar e Cristo, em mim, despertar. Sim, Cristo é o primogênito, pois o seu nascimento dá início a uma série de acontecimentos que duram 42 meses. E quando a revelação se completar em você, você ainda estará amarrado ao seu corpo físico pelo cordão prateado, então contará suas experiências para encorajar outros. Nada neste mundo é realmente importante e provará ser pura bobagem. Os homens recebem prêmios Nobel, dinheiro e honras relativas às suas descobertas aqui, que são inexistentes. Ninguém jamais encontrará a vida num tubo de ensaio, pois a vida existe apenas dentro do homem individual. Está chegando o dia em que você sentirá uma atividade dentro de você, a interromperá e verá o mundo parar. Então você saberá que é a própria vida, e a vida que você agora sabe que é nunca será encontrada em nenhum tubo de ensaio. Jesus não pode ser conhecido ou provado que existe externamente. Somente as testemunhas oculares atuais podem conhecê-lo. Somente aqueles cujos olhos imortais estão abertos para dentro do mundo do pensamento verão a verdade da qual falo, pois despertei do sonho da vida e sei que sou a luz do mundo. Esta é uma afirmação fantástica, que sei que você experimentará. Chegará o dia em que você saberá que não é apenas a luz do mundo, mas que é o remetente de uma luz infinita, pulsante e viva, da qual não há circunferência. Como a luz você será puro, pois não haverá nada nela, sem mundos, sem sóis, sem planetas, ou mais nada. Só você, e você é luz infinita. Você me verá como luz, mas nos conheceremos como seres de amor, pois Deus é amor e nessa consciência somos um com Deus. Tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras você experimentará, e aqueles cujos olhos estão abertos para dentro do mundo do pensamento verão você vestido com as vestes do amor, do poder, da sabedoria e da luz. Então, eventualmente, todos retornarão ao único ser, mas todos serão individualizados. Não há absorção, apenas união com o ser único de amor, poder, sabedoria e luz, pois este ser único é o Cristo das Escrituras. E por isso repito, de todas as grandes revelações que nos esperam, nenhuma é tão fundamental como a revelação de Cristo em nós. Deixe o mundo fazer todas as coisas desagradáveis que for capaz de fazer, lembrando que por trás da máscara de todos aqui, está enterrado um ser que irá despertar, ressuscitar e sair. E quando o fizer, tudo será perdoado, porque saberá que foi ele quem praticou os atos desagradáveis enquanto usava as suas muitas máscaras. Na New York Times Magazine do último domingo li uma história escrita por um dos braços direitos de Hitler. Nele ele dizia: "Não consigo descrever, mas Hitler tinha a capacidade de fazer com que todos obedecessem à sua vontade. Ele parecia não ter um centro e tinha um controle tão completo de si mesmo que éramos como marionetes para ele. Hitler massacrou milhões, mas culpou o seu próprio povo quando não teve sucesso, dizendo: o poder mais forte teve sucesso.
Eles governarão agora. Serve bem ao meu povo. Aqui está a voz do inferno que é sempre auto-justificativa. No final, Hitler falhou e culpou as pessoas que controlou durante muitos anos. Ele pensou que tinha o controle para sempre, mas o perdeu, pois Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Hitler foi usado para um propósito. Para nós era um propósito horrível, mas, como nos é dito em Gênesis, você planejou isso para o mal, mas Deus planejou isso para o bem. José, o sonhador que é em você, foi vendido como escravo, pois Deus sabia que ele poderia ser usado para o seu propósito. Os irmãos pretendiam o mal contra ele, mas Deus pretendia que fosse para o bem e elevou José ao nível do faraó, onde salvou a civilização da fome. Leia a história de Jó e mais uma vez você lerá sobre um homem inocente que foi usado. Todos são Jó, que no final trará à tona aquilo que está enterrado dentro de si, que é o plano da redenção, para dizer com Jó: ouvi falar de ti com o ouvir dos ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Depois de ter passado por todas as fornalhas, aquele que está enterrado dentro de você, que é a sua realidade do ser, a sua verdadeira identidade, entrará em erupção como uma árvore florescendo e dando seus frutos. O primeiro fruto a aparecer é o seu despertar e o seu nascimento do alto. O segundo grande acontecimento é descobrir a sua paternidade. A terceira ocorre quando você ascende de volta à esfera celestial onde você estava antes de descer, pois ninguém retorna ao céu, exceto aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem. Você desceu do céu. É por isso que vocês voltarão, fortalecidos pela experiência deste mundo infernal. O quarto ato é glorioso, quando o selo de aprovação é colocado no seu retorno, pois então você é redimido, e quando você deixar esta esfera, você se juntará aos seus irmãos para se tornar um dos observadores do alto, aguardando fiel e amorosamente o seu retorno. Ninguém estará perdido, nenhum. Ouça com atenção. Tudo será mudado. Paulo começa a sua história dizendo: eis que vos conto um mistério. O mistério é que tudo mudará. Não demora muito. Em um momento, num piscar de olhos, você começa a despertar e nasce do alto. Aqueles com olhos mortais não podem ver o Espírito, mas aqueles que testemunham o seu nascimento espiritual verão o sinal dele. Esse sinal é uma criança cumprindo as Escrituras. Um menino te nasceu, pois o seu nascimento espiritual é quando Deus nasce. Naquele momento ele traz de volta seu filho, que é você mesmo. Só que agora você está expandido do que era antes de sua descida a este mundo. Você verá suas testemunhas e lerá seus pensamentos. Na verdade, os pensamentos deles se tornarão objetivados, assim como os seus aqui. À medida que você pensa, Deus vê seus pensamentos e os objetiva. Ele vê tudo o que você está pensando, tudo o que você planejou, e os projeta para você, mesmo que você não possa ver Deus. Leve minha mensagem a sério e tente lembrar o que lhe foi dito antes que o mundo existisse. No último capítulo do livro de Eclesiastes, o pregador fala do rompimento do cordão de prata e da quebra da tigela e do jarro de ouro antes que o pó retorne à terra. Em seguida, ele nos convida a nos determos em suas palavras, pois as palavras dos sábios são como aguilhões, como estacas firmemente fixadas são as palavras coletadas que são dadas por um único pastor. Alguém que teve as experiências as conta e elas se tornam pinos cravados nas mentes de muitos. Além disso, ele nos adverte para não pensarmos em nada. Pois a escrita e a produção de muitos livros não têm fim. Peço que você se concentre em minhas experiências. Amanhã você pode se deixar levar pelas novidades do dia. Embora possa ser muito emocionante, não é importante. O que alguém fez não importa, e o motivo pelo qual isso foi feito não deveria interessar a você. Em vez disso, você deveria estar interessado nas palavras coletivas dos sábios, todas encontradas nas Escrituras e dadas a você por um único pastor.
Pense nas palavras ali registradas e tente descobrir o que está sendo dito. Quem é você? Eles perguntaram. Mesmo o que eu te disse desde o começo. Sim, sou o mesmo ser que falou com você quando todos nos reunimos na eternidade. Antes de descermos, você e eu éramos um. Chamando vocês de deuses, filhos do Altíssimo, eu lhes disse que teríamos a experiência de morrer e cair como um só homem. E então chamei vocês de príncipes. E um dia você saberá que é o príncipe da luz, o príncipe do amor e o príncipe do poder, pois tudo o que está registrado nas Escrituras será vivenciado por você. Esse é o seu destino. Seria um prazer passar meus olhos imortais para vocês que estão aqui, mas não posso fazê-lo deste nível. Deve ser feito a partir de um nível superior, feito com o consentimento dos observadores na eternidade, aqueles que já estão redimidos deste mundo. Parece estúpido que um homem pequeno, fraco e limitado, pretenda ser uma luz infinita, viva e pulsante, contudo, aqueles a quem dei meus olhos me viram como o príncipe da luz, o príncipe do amor e o príncipe do poder e da sabedoria. Sei que sou o Senhor Jesus Cristo, mas também sei que continuarei aqui nesta estrutura mortal até que o cordão de prata se rompa e a tigela e o jarro de ouro sejam quebrados. Só então poderei regressar àqueles que sempre conheci, aqueles que aguardam ansiosamente o meu regresso do mundo da morte. Assim é da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Descemos voluntariamente e assumimos esta escravidão da carne. Ao entrarmos no mundo das trevas, esquecemos que éramos a luz do mundo. Eternamente vivos, entramos no mundo da morte. Assumimos a tarefa com a confiança de que possuímos o poder e a sabedoria para regressar. Todos aqui voltarão, independentemente do que você fez, do que está fazendo ou do que está planejando fazer. Todos, incluindo Hitler e Stalin, incluindo todos os monstros que já viveram, todos serão redimidos, pois foram usados para um propósito. Não, você não ama o indivíduo que desempenhou o papel, mas além da máscara do corpo está Deus. Um dia os olhos incorrentes serão seus e você verá o Senhor Jesus Cristo por trás dessa máscara. Não se pode provar que Jesus alguma vez existiu ou foi conhecido por quaisquer meios externos. Não importa onde você procure, ou o que os sacerdotes lhe digam, você nunca encontrará qualquer genealogia de Jesus Cristo, pois ele não pode ser encontrado externamente. Somente aqueles cujos olhos imortais estão abertos para o mundo do pensamento podem encontrá-lo. Eles conhecem a verdade a respeito de Jesus Cristo por experiência própria e, no mundo dos homens, compartilharão sua história com aqueles que ouvem para acreditar ou não. Quando João contou a sua história, ele disse: Sou testemunha do que ouvi e vi com os meus próprios olhos, que manuseei com minhas próprias mãos a respeito da palavra da vida. Bem, John não é um professor que está tentando apresentar à sociedade um conjunto convincente de argumentos. Em vez disso, ele está simplesmente contando o que ouviu e viu numa região além daquela que pode ser explicada pela mente racional. Ele convida todos os que ouvem a sua história de redenção a acreditar nele, mas permite que o indivíduo decida se aceitará ou rejeitará, tal como eu. Agora, o Cristo que você aceita pela fé chega até você como alguém desconhecido, mas que, de alguma forma misteriosa, permite que você experimente quem ele é. Na sua carta aos Gálatas, Paulo faz esta pergunta: Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Você é tão tolo que, tendo recebido o Espírito pela fé, está agora acabando com a carne? Agora eu te pergunto, você está pensando em Jesus como um ser de carne e osso quando sabe que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus? Você está pensando em um Salvador físico? Você não recebeu o Espírito ao ouvir a história e aceitá-la com fé, pois a sua aceitação foi o Espírito. Se depois de ouvir esta história incrível você acreditar nela, siga seu caminho e ela se revelará dentro de você. Mas se você a rejeitar, a sua rejeição simplesmente atrasará a sua experiência,
pois você está destinado a conhecer a verdade que o libertará desta escravidão da decadência. Todas as coisas que o homem está descobrindo agora a respeito do segredo da vida não são nada disso. Eu te digo, você é a luz do mundo. Um dia você chegará a uma cena, prenderá e impedirá todas as intenções daqueles que estão ali. Então você saberá que todos estão mortos e só você está vivo e a própria vida. E à medida que você libera a atividade deles em você, a cena ganhará vida mais uma vez, e então você saberá por experiência própria que certamente é a luz do mundo. Agora, vamos entrar no silêncio.